A tristeza e a dor é o que espera aquelas que despertam com poder. Quando a condenação é para todas aquelas que despertam, um príncipe considerado a escória dos nobres vê os poderes como um meio de evoluir a sociedade. Meu nome é Vlad e vamos conhecer um pouco do mangá de Release Ted Witch. Nossa história começa conhecendo Cheng Yan, um engenheiro que aparenta gostar muito do seu trabalho, tanto ao ponto de até mesmo morrer de tanto trabalhar. Cheng ganhando uma segunda chance ao reencarnar como príncipe do reino do Castelo Cinza, Roland Wimbledon, um reino muito semelhante ao que seria a cultura da Europa feudal. Quando Cheng desperta, ele assume o corpo do jovem príncipe e boa parte das lembranças do príncipe vão para ele. E quando finalmente consegue entender um pouco da situação e do porquê ele estar em uma vila nesse reino para ser o próximo sucessor, cada um dos filhos e filhas do rei terá um território para administrar, e aquele que melhor administrar é o seu sucessor. Entre eles está o príncipe mais velho, Gerald, com o maior poder de luta. Em segundo está Timothy, com suas ótimas habilidades de negociação, com maior quantidade de dinheiro entre todos. A terceira é a princesa Garcia, tendo o maior controle sobre o poder naval do reino. A quinta é Tilly, com a maior inteligência entre todos. E o quarto é Roland, sendo o mais preguiçoso e não tendo nenhuma habilidade. Quando Cheng, agora o príncipe Roland, volta do seu flashback, ele percebe que está na praça do seu atual território, a Vila Fronteiriça. E hoje é um grande evento, o enforcamento de mais uma bruxa, que ali é considerado aquela que caiu na tentação do demônio, um ser de pura maldade que só traz desgraças por onde passa. Todos ali, além da bruxa, deveriam estar felizes com essa cena de mais uma peça do diabo sendo retirada para proteger a humanidade. Mas tem uma pessoa que ali não está concordando com tudo isso. Esse é Roland. Ele pensa como ela poderia ser uma ameaça para aqueles guardas que têm os braços tão grossos quanto o corpo daquela pequena garota. Mas Roland não consegue absorver todas as coisas que estão acontecendo com ele agora. E com algo que ninguém naquela vila, ou talvez até mesmo em todo o reino de Castelo Cinza, ouviu, Roland grita alto para todos ouvirem: que libertem aquela bruxa. Mas logo ele é parado por uma das pessoas mais próximas ao antigo Roland, Barov Mon, que pergunta como ele pode falar algo assim na frente de tantas pessoas, não sabendo mais como lidar com a oposição dos outros e o senso comum dessas pessoas. Logo ele arruma uma desculpa, e que isso poderia acontecer em outro dia. Agora, finalmente, voltando para o castelo da vila, em seu quarto, ele pode organizar os seus pensamentos. O antigo Roland realmente não se importava com outra coisa além da diversão, tanto que seu conhecimento do mundo era bem limitado. E agora Cheng, no corpo de Roland, tem que correr atrás de todas as respostas o mais rápido possível. Começando com a terrível bruxa, que agora está presa no calabouço do castelo, com ela acorrentada com uma pedra no pescoço, chamada de Pedra da Retaliação Divina, que impede que ela use seus poderes. Ele pergunta como ela foi capturada e chegou até o ponto. Ela, começando a contar, diz: um tempo atrás teve um desmoronamento na mina que acabou por cair em cima de seu pai. Um dos colegas dele estava aproveitando para roubá-lo, mas com a chegada dela e mais duas pessoas, com o ladrão levando a melhor sobre todos eles, Ana, em seu desespero, acaba por ativar sua magia e matando o criminoso queimado. Ela implora para que os outros não contem o que viram, mas que infelizmente teve uma denúncia, que não veio daquelas pessoas, mas sim do seu próprio pai, que quis a recompensa em moedas de ouro em vez da filha. Depois dessa história, Roland quer conhecer tal poder, aquele mesmo poder que
todos temem, e sendo questionado por Anna se ele realmente tem coragem de tirar a pedra do pescoço dela, sem hesitar, a pedra já estava longe no chão, com Roland arrancando rapidamente a pedra do pescoço dela. E finalmente, aquele poder considerado como o poder do demônio começa a aparecer. Fogo aparece sem explicação em volta de Anna, derretendo as barras de ferro que separam ela de Roland, e do mesmo jeito que as chamas vieram, elas se vão. Roland está em puro êxtase, vê algo que em seu antigo mundo era considerado impossível. Não o fato de existir magia, e sim que Anna acabou de quebrar uma das leis básicas do universo, a lei da termodinâmica. Em resumo básico, é que um objeto sempre perde calor ao transferir sua temperatura para outro corpo. Encantado, ele corre e pede para ela que trabalhe para ele, mesmo com a oposição de todos ali. Sem muita escolha, ela aceita. Saiu da prisão e está treinando seus poderes em um local específico para ela. Roland recebe a notícia que está começando a nevar em uma parte distante da floresta. Ele parece não entender o motivo de todos estarem em alerta sobre essa informação. Eles começam a explicar que existem monstros chamados bestas demoníacas, que quando o inverno chega, a vila é sempre atacada. Para proteger o serviço, todos vão para o Forte da Grande Música, onde possui muralhas altas. Todas as coisas que conseguiram nas outras estações são trocadas por suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles vivem esses tempos com o mais profundo desespero, pois além dos civis terem que ficar em lugares mal preparados para o inverno e que qualquer momento tudo deles pode ser roubado, temendo a morte tanto pela fome, o frio ou até mesmo pior. Essas criaturas saem da floresta e qualquer um que tente entrar acaba morrendo por causa do miasma. Só uma bruxa consegue sobreviver a esse veneno, e que esses demônios originalmente eram animais normais, e quando entram em contato com esse miasma, acabam se transformando. Com a ajuda de um caçador experiente chamado Machado de Ferro, que diz já ter matado 2 dessas criaturas, e que enfrentou outra que é uma mistura de várias criaturas juntas, chamado de híbridos. Depois de um tempo, ele decide que nesse inverno eles não vão pro forte, que eles vão proteger a vila eles mesmos. Agora, eles, com pouco tempo que resta antes de começar o inverno, correm atrás para todo o preparativo para defender a vila. Em um canto da vila, vemos um velho padre e professor chamado Karl von Bater, muito infeliz. Um tempo atrás, ele acabou vendo uma das suas alunas, Anna, sendo enforcada por bruxaria, e tem medo que sua outra aluna, Nana, tenha o mesmo destino. Ele lembra que um tempo atrás, quando trabalhava na Associação de Pedreiros, uma construção acabou sendo pedida por um dos nobres, que roubou boa parte do dinheiro. Com o resultado, a construção acabou desmoronando e matando muitas pessoas. Esse mesmo nobre jogou a culpa na associação, que foi acusada e sentenciada a ser extinta. Como Cal não conseguiu proteger Anna do enforcamento, ele quer fazer de tudo para proteger sua outra aluna, para que ele possa tentar se aproximar o máximo possível dele e manter Nana protegida. Enquanto ele se dirige para o castelo da vila, ele vê uma grande multidão na frente de um mural. Em frente deles está um soldado gritando para todos prestarem atenção nele. Voltando alguns dias atrás na sala de Roland, agora tudo em mente, começa com seus planos, pedindo que junte o máximo de homens dispostos a defender a vila, e que ele precisa de um maior número de mão de obra possível para a construção da muralha, dividindo a vila da floresta. Todos parecem surpresos com essa decisão. Para que uma pessoa comum se torne um soldado minimamente aceitável, demora anos de treinamento. E para construir uma muralha forte o suficiente,
pode demorar até mais do que o treinamento dos soldados, pois cada pedra deve ser cortada na forma que se encaixe uma na outra. Não é uma coisa que os poucos meses que faltam para o inverno possa ser feito. Roland diz que não é para eles se preocuparem com isso, apenas deve obedecê-lo, e que agora, finalmente, chegou a hora de se livrar de Anna. No meio da praça pública da vila, acontece finalmente o enforcamento de Anna. Ou simplesmente deveríamos dizer o falso enforcamento, que é planejado por Roland para que Anna seja esquecida e que a igreja não descubra a presença dela. Com a ajuda de Anna, Roland consegue o que seria o mais próximo do cimento possível. Com isso, veio a notícia que várias pessoas foram contratadas com sucesso, e entre elas tem um pedreiro que diz ter muita experiência. Muito feliz, ele pede para se encontrar com essa pessoa na sua sala. Dentro da sala está Roland, Anna e o guarda pessoal e chefe dos guarda, Carter. O pedreiro, quando ele olha para esse lorde, ao lado dele está uma jovem, perdida em seus pensamentos enquanto lê um livro. A surpresa está em seu rosto. Lá estava ela, sua amada Luna, a mesma que ele não conseguiu proteger da morte, Anna. Com um grito de surpresa, ele consegue chamar Anna. Imagina que ela está ali simplesmente para ser uma das concubinas de Roland, e com a proteção de um príncipe, ela estaria segura. Roland, com a surpresa, pede para Carter não deixar Cal sair daquela sala. Cal, vendo que Anna estava muito bem e segura, ele pergunta para Roland se ele não gostaria de outra bruxa. Todo o caos se encerra com aquela pergunta, com Roland surpreso e ao mesmo tempo feliz com a novidade. Um tempo depois de Cal sair do castelo, em seguida vem uma pequena jovem. Ela se chama Nana Pinheiro, pertencente a uma família nobre que está em queda de poder. A magia de Nana é a cura. Com vários testes de Roland, descobre que ela pode curar machucados ou até mesmo recolocar membros perdidos, mas não consegue recriar aqueles membros que foram perdidos. Com isso, ele fornece um contrato, que é o mesmo que ofereceu para Anna, que ela pode ir e vir entre a casa dela e o castelo à sua vontade. Nesse contrato, cada uma delas ganha uma moeda de ouro por mês, e que aos fins de semana elas estão livres para fazer o que querem, com até mesmo umas férias pagas. Com o tempo se passando e as obras da muralha avançando, o treinamento dos recrutas e Anna ajudando com o projeto de Roland para o rifle de Pederneira. Os planos não parecem ter grandes problemas, além da baixa produção de arma de fogo. Voltando para o seu quarto, tarde da noite, ao fechar a porta, Roland percebe a presença de uma pessoa dentro do seu quarto. Uma mulher de capuz está escondida dentro do quarto. Ao tentar fugir dela, Roland é impedido por ela quando ela arremessa uma faca na direção dele, que se ela quisesse realmente matá-lo, ela já o teria feito. Ela diz que o seu nome é Rochinol, pertencente à Associação Cooperativa das Bruxas, e que ela quer que Anna e Nana se junte a ela. Diz que não tem intenção de machucar Roland, pois ela vem observando ele há muito tempo e viu que ele não está maltratando as bruxas. Roland fala que elas são livres para escolherem se querem ficar ou ir embora. Rochinol comenta que quando uma bruxa chega à maioridade, ela sofre a mordida do diabo, onde o poder cresce tão rápido que causa muita dor, quase insuportável para elas, e ao mesmo tempo fazendo o poder das bruxas evoluírem. Muitas dessas bruxas acabam não aguentando esse processo, que faz que elas morram em dor e sofrimento. Em todos os invernos, elas vão sofrer isso pelo resto da vida. Quando Anna é chamado para o quarto de Roland, ele explica para ela tudo o que conversou com Rochinol. Anna diz sem nenhuma hesitação que quer ficar,
que ela vai superar isso e permanecer ao lado de Roland. Com essa declaração de Anna, Roland diz para Rochinol que ela vai ter que esperar até que Nana apareça no castelo, para assim ela perguntar se ela quer ficar ou ir com Rochinol. Rochinol fala que vai permanecer mais um tempo ao lado dele para observar a situação. Tempo depois, Nana vem ao castelo aos prantos, dizendo que o pai dela descobriu que ela é uma bruxa e está com medo dele. Logo depois, o pai de Nana chega ao castelo. Uma conversa entre Roland, Anna, Nana e o pai dela, Tigo e Pinheiro, se inicia. Na conversa, Nana, ao lado de Anna, pergunta ao seu pai se ela não vai ser vendida para a igreja. Tigui responde com doçura para Anna que eles não vão querer uma garotinha boba como ela e que deveria parar de dizer essas coisas bobas de ser uma bruxa. Durante a conversa, Roland percebe que realmente Tigui ama a filha e está disposto a tudo por ela. Ele oferece a Tigui ser um servo dele junto de Nana, e quando o inverno acabar, ele ganhará uma recompensa digna do seu serviço. Depois de muita conversa, ele consegue convencer Tigui a se juntar a ele. Ele promete que se realmente as defesas caírem, terá um barco para Anna e Nana sair imediatamente da vila. Com um acordo formado, Nana e Tigui voltam para sua casa. Em outra parte do reino está a Garcia Wimbledon, a irmã mais velha de Roland. Enquanto ela observa sua grande e poderosa frota de navios, ela recebe a notícia que o assassinato dos seus irmãos não aconteceu e que até mesmo Roland, o irmão menos esperto de todos, que foi visto engolir o veneno, não morreu. Ela pede que preparem tudo, que quando Roland entrar no forte da Grande Musa, em meio à confusão dos meses dos demônios, que é o inverno, eles devem matá-lo. E quando a estação muda, agora o sol não pode mais ser visto, as bestas demoníacas começam a aparecer. Mesmo inexperiente, os soldados conseguem proteger os muros. E com a ajuda dos rifles, a defesa está indo muito bem. Em uma tentativa frustrada do Forte da Grande Música em queimar todo o suprimento da vila, Rochinol consegue impedir que isso aconteça. Durante a batalha nas muralhas, foi sempre vitória para a milícia, até quando chega o primeiro híbrido. Sendo uma mistura de um lobo de 2 cabeças com uma tartaruga gigante, ele consegue derrubar parte do muro e acaba sendo explodida por uma granada. Mas com a destruição de parte do muro, muitas bestas começam a correr na direção dela. Em meio a desespero, sabendo que muitas mortes virão por causa disso, Anna aparece em meio a todos no campo de batalha e cria uma grande muralha de chamas que impede o avanço das bestas. Nesse processo, muitos da milícia veem Anna. Roland grita para todos voltar aos seus postos, tirando totalmente o foco de Anna. Ao final da batalha daquele dia, Roland sente medo que aconteça a retaliação por parte da milícia em cima de Anna, mas o que ele vê é o oposto, todos saudando Anna. Com apenas a ajuda dela que eles conseguiram sobreviver àquela batalha. Sem ela, muitos deles estariam mortos agora. Anna, ao se aproximar de Roland, acaba desmaiando por ter gastado toda a sua magia. Enquanto Anna está em seu quarto desmaiada, Roland conversa com Rochinol. Rochinol diz que uma bruxa precisa estar consciente para poder suportar a dor da mordida do diabo, e quando elas estão dormindo, será a morte certa. Quando chega a hora de Anna receber a mordida, mas ela simplesmente acorda como se nada tivesse acontecido. Mas o que mudou agora é que ela possui uma chama verde, que pode chegar à temperatura do corpo humano, sem causar danos às pessoas, e aumentar uma temperatura tão alta que poderia derreter tudo ao ser tocado. Com isso em mente, Roland cria uma teoria. Por causa das bruxas sempre esconderem seu poder, com o grande aumento gigantesco de poder no corpo delas na hora da mordida, elas sentem muita dor, mas Anna tinha gastado tudo antes de receber a mordida, por isso ela passou calmamente pelo processo.
Agora Rochinol viu o poder de Roland ao defender as muralhas e acha que até mesmo ele pode se proteger contra a igreja. Ela decide voltar para a associação e trazer todas as bruxas que quiserem viver na vila. E com essa possível descoberta, muitas delas poderão ser salvas. Anna, apesar do passado que sempre a machuca, tem sempre o apoio de Roland quando precisa, querendo conhecer mais do mundo que Roland consegue enxergar. Ela está disposta a ajudar quem precisa, tentando dar bons conselhos quando precisam. Nana é um pouco mais nova do que Anna, mas muito doce e ingênua, e odeia ver pessoas e animais se machucando, sempre chorando ou passando mal ao ver sangue. Mas ela tem um crescimento muito grande ao decorrer da história, sendo uma das bruxas mais incríveis de toda a obra. Rochinol no começo parece incrivelmente forte, dura em suas palavras e até mesmo sádica, mas ao longo da série, ela vai mostrando tanto amor em proteger as bruxas quanto em Roland, com o poder que ela tanto odiou, chegando ao ponto de amar esse poder por estar ao lado de Roland. Roland parece muito inseguro de si, mas rapidamente ele muda. Talvez por ele ter todas as memórias do antigo príncipe, ele possa ter pegado um pouco da personalidade arrogante dele. Quando ele conhece Anna, ele só vê ela mais como uma quebradora de regras e fica fascinado pelo poder dela, mas ao longo da história, ele vê ela como uma pessoa e não só poder. Muitas vezes ele se colocando em perigos que até mesmo bruxas e cavaleiros experientes têm dificuldade de sobreviver para poder ajudar tanto as bruxas quanto as pessoas à sua volta. Mas todos retribuem da mesma forma ou até mais. As bruxas sentem um desejo de protegê-lo, não apenas por elas, não simplesmente por ele ter conseguido protegê-las da perseguição e dos maus tratos, que outras bruxas no futuro se beneficiem com a sua bondade. Roland não mostra piedade para aqueles que ele considera pessoas más e cruéis, mas sempre entende quando as pessoas são obrigadas a fazer algo que ele considera que não é certo, como no caso de Anna. As guerras que se seguem são sempre cheias, começando bem agitado, mas por causa da limitação dos quadrinhos acaba rapidamente, diferente da novel que traz batalhas longas ao longo do tempo. Quanto mais bruxas aparecem com poderes únicos, mais conhecimento é jogado ao leitor. Muitos termos técnicos são apresentados ao leitor sobre vários temas, e mesmo tendo o poder de fogo, Roland sempre tem um inimigo maior para enfrentar. Ele realmente é igual a todos os outros humanos, nada de especial além da sua inteligência, sempre sendo protegido por alguém. O núcleo principal é desenvolvido durante a série inteira. Se gostou dessa história, deixe um like. Se quer conhecer outras histórias, inscreva-se, pois temos mais no canal e muitas outras virão.